Olá, meus amores, vamos lá para mais essa dúvida aqui da moça, né? Ó, você levou seu filho onde quando desconfiou do autismo? Quanto tempo para sair um diagnóstico? Eu já havia levado ele na base de uns 5, 6 anos na neuropediatra, na qual ela diagnosticou que ele tinha TOD, mas não pediu um exame, não pediu nada, né? E TOD não era as características que o meu filho tinha na questão, né? Que é o transtorno obsessivo desafiador. E aí, agora, a última vez, a minha tia trabalhava numa clínica em Carapicuíba, aqui em São Paulo, e ela chama Dermoclin. Lá tem uma psiquiatra, porém ela não cuida de crianças. Ela abriu um precedente, uma exceção, porque a minha tia trabalhava com ela, né? E mediante os relatos da situação do meu filho, ela falou, pede para ela trazer ele aqui. Então eu levei ele, né, ele para lá. E ela me indicou. Ela já havia, né, constatado o autismo no João, no meu filho, pelas características, pela somatória dos estereotipos que ele tem, né? Que é a questão da seletividade alimentar, a muito difícil interação social dele com as pessoas. Eu quero ainda vou fazer vídeos para vocês entenderem o grau de inteligência que essa criança tem. E quem olha realmente fala, esse menino não tem autismo. Ele fala de conhecimentos gerais, gente, assim, maiores que o meu, falar a verdade pra vocês. Ele tem um Google dentro da cabeça dele, tá? É mais ou menos isso pra vocês entenderem. E a questão dele, né, ela me indicou de um paciente dela que tratou com uma neuropsicóloga. Por uma psicopedagoga que atende em Alphaville, chama a doutora Juliana Lívia Rive. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o contato dela aqui para vocês também. Excelente! O diagnóstico, né, dos testes cognitivos, tá? Para ele sair, ele é uma base de 10 a 15 sessões. A gente fecha um pacote de 10 sessões, né? Para ele fazer todos os testes cognitivos, mas ela já explica pra gente que aquilo ali não se aplica naquele tempo. Depende do estado da criança, depende do raciocínio da criança, então ela não força. Aquele dia a criança não acordou bem, então ela não força a criança a fazer o teste aquele dia, nem os pais a levar a criança a estar naquele dia, né? E como ela comprovou o autismo do meu filho? Colocando ele para ter interação social com outra criança autista no consultório, que já estava fazendo a terapia lá também, final da sessão de um, começo do outro. E ele se manteve lá no mundinho de Oz dele ele não interage, tá? Então era uma média disso daí, de 10 a 15 sessões, que aí vai no tempo de cada uma.